1 João 4, do verso 7 ao 12, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Oremos. Ó Deus, nós te pedimos que a tua palavra encontre solo fértil no nosso coração e possamos, Deus, colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Me ajude, Deus, como o pregador da tua palavra, a pregar realmente aquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor revelou aqui na tua palavra. E mais uma vez, eu, como primeiro, Deus, a estudar essa palavra e transmitir, que eu possa também colocar em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido e tenho ensinado, Deus. E a tua igreja cresça no conhecimento do Senhor e na prática da vida cristã, na prática da vida do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando essa carta de João, parece uma eternidade, mas é muita coisa, que nós encontramos aqui nessa carta, e é importante você fazer a leitura dessa carta na sua casa também, chegar aqui só para ver se aquilo que você estudou, tem batido com aquilo que o pastor está falando, e aquilo que o pastor está falando é aquilo mesmo que você está estudando. Mas o que nós vimos, meus irmãos, nos versos anteriores, foi João traçando um perfil a partir desse capítulo 4 de um cristão verdadeiro. E ele começa o capítulo 4 falando que o cristão verdadeiro, ele analisa aquilo que está sendo ensinado. Ele vê se aquilo que está sendo pregado, aquelas pessoas que se dizem profetas do Senhor, aquilo que está sendo anunciado está de acordo com a palavra de Deus. E é interessante que João fala uma coisa aqui que muitos irmãos têm medo hoje, O irmão tem medo de perguntar, de questionar para o pastor. Poxa, mas o pastor é a voz de Deus, Quem sou eu para questionar o que Deus está falando? João fala totalmente o contrário. Verifique, veja se realmente que aquilo que está sendo anunciado está de acordo com a palavra de Deus. Veja se o profeta que está dizendo as coisas do Senhor realmente vai ao encontro do que a palavra está dizendo e não contrário àquilo que ela ensina. E nós somos chamados a isso. Então, antes, no capítulo 4 aqui, no começo, ele fala dessa prova doutrinária. Cuidado com os falsos mestres, não deixe se enganar pelos falsos mestres. Só que agora ele passa por uma prova social. Lembra que o intuito de João aqui é que a igreja esteja certa a respeito da sua salvação. Que ela se conforte no entendimento de que Deus transformou a vida do crente e agora para sempre ele é filho de Deus. Mas você precisa fazer esses testes para ver se realmente você é filho de Deus. E nós já passamos por vários testes aqui, e um deles que ele vai tratar agora é da prova social. Então ele faz uma transição da fé, do entendimento, para o amor. O cristão, ele é conhecido por aquilo que ele crê, mas ele também é conhecido pela forma como ele ama. A fé e o amor são pilares da vida cristã. Então João volta a tratar desse tema tão importante que é o amor. Mas só que nós vemos diferenças agora a respeito desse tema. Primeiro, se a gente for olhar de forma geral, um panorama, quando João fala de amor, e os irmãos talvez já devem estar pensando, mas de novo, a gente vai falar sobre amor ao próximo. O pastor já falou tantas vezes aqui que João está falando a respeito disso, mas sim, porque João volta nesse tema, só que como lá no começo, no capítulo 2, do verso 7, esse amor que João está falando,
ele foi apresentado ali como prova de comunhão com Deus. Porque se você ama o seu irmão, isso mostra que você tem comunhão com Deus. E ele usa ali, como comparação, uma questão de luz e trevas. Se você ama seu irmão, você está na luz. Se você não ama, você está nas trevas. E em seguida, foi apresentado esse amor como forma de filiação, de você ser filho de Deus. Lá no capítulo 3, do verso 10 ao 14, ele está falando que se você é filho de Deus, você demonstra isso na sua atitude para o amor com o seu próximo. E aí ele trabalha até ali questão de vida ou morte, né? Se você tem vida em Cristo, você ama. Se você está morto neste mundo, você não ama. Meus irmãos, agora no verso 4, no capítulo 4, desses versos 7 a 12, essa questão do amor, ele chega no cerne da questão. É o momento aqui em que João diz que Deus é amor. Ele já tinha dito que Deus é espírito, né? No seu evangelho ele fala que Deus é espírito, que Deus é um fogo consumidor. Mas agora ele fala em uma sentença que Deus é amor. E o amor faz parte da natureza de Deus, é isso que nós vamos ver. E se uma vez o amor faz parte da natureza de Deus, este é um teste da nossa salvação, a teste espiritual a respeito de como nós estamos amando. Porque se Deus é amor, nós devemos amar. E Deus inicia o amor, é o que João vai falar aqui nesses versos. E ele derrama, então, ele inicia esse amor, procede dele, ele derrama esse amor ao seu povo, e agora, da mesma forma, o povo de Deus precisa mostrar esse amor uns para com os outros. E é isso que nós vamos ver, e quero fazer essa exposição a partir, então, do verso 7 que nós lemos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Olha só, meus irmãos, João inicia aqui fazendo uma exortação, chamando a atenção dos irmãos daquela igreja. Irmãos, o amor fraternal não é uma opção. É isso que João está falando para aquela igreja. Não é apenas uma escolha, mas é um mandamento. Ele usa aqui como uma ordem expressa, é um imperativo que precisa ser cumprido. Uma vida de amor ao próximo é uma exigência da palavra de Deus. E aqui tem algumas diferenças no sentido do amor que João está falando agora. E é isso que nós precisamos entender. O amor aqui relatado por João não é um amor no sentido de afeição, não é um amor no sentido daqueles que os membros têm com a família, que as pessoas têm com o pai, com a mãe, com seus irmãos. Não é desse amor afetivo que que João está tratando aqui. Ele escreve o amor que procede de Deus. Ou seja, esse é o amor divino. Ele diz que esse amor procede de Deus. Meus irmãos, veja que João, em tudo, ele vai relacionar com as coisas com relação à sua procedência, e isso precisa ser verificado. Se não é de Deus, é do mundo. João já disse isso várias vezes. Se não procede de Deus, procede de quem? Do mundo. Se não procede da verdade, é do diabo. Se não é do Espírito de Deus, logo é do espírito do engano, o anticristo, ele citou aqui também. Da mesma forma, meus irmãos, o amor verdadeiro só pode proceder de Deus. Caso contrário, é uma corrupção do amor. E esse amor corrupto, ele é utilizado por Satanás. Esse tipo de amor que o mundo anuncia por aí, onde tudo é amor, onde tudo é em prol do amor, sexo sem compromisso, prostituição, a homoafetividade, tudo está sendo em prol do amor. O amor venceu. Não é isso que nós ouvimos por aí? Será que esse amor é o amor que procede de Deus? Se nós lemos, então, na palavra dele, nós vemos que não, nós descobrimos que não é o amor que procede de Deus. No Novo Testamento, meus irmãos, o amor não é apenas uma atitude humanitária, uma ajuda mútua, cordial. Até porque, se fosse isso, o mundo saberia amar o amor de Deus.
Mas o amor bíblico, ele é um modo de existência. É um modo que pertence àqueles que nasceram de novo. E esse é um ponto muito importante, porque o amor que João está dizendo aqui, agora esse amor que ele fala, é um amor que procede de Deus. Esse é o amor que faz parte do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Esse é o amor que procede de Deus. Em Tito 3:3 diz assim: pois nós também, olha o relato da vida humana antes de Cristo. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, e aí ele diz, sendo odiado e odiando uns aos outros. Essa é a realidade da humanidade sem Cristo. Sendo odiado e odiando uns aos outros. E aí, de repente, viramos crentes. Descobrimos que precisamos dar a vida pelos irmãos. É o amor que o mundo prega? 1 João 3,16 nós já lemos, né? Mas diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Em que escola do mundo você aprende isso? Dar a vida pelo irmão? Dar a vida para uma outra pessoa? Então, meus irmãos, novamente, João vai constatar que o verdadeiro amor não é uma possibilidade humana, meramente humana, no sentido de que eu posso amar do jeito que Deus quer, sem eu ter uma vida transformada. O João está dizendo aqui é que somente é capaz de amar a pessoa em cuja a existência aconteceu uma transformação completa. Só é capaz de amar um amor verdadeiro aquele que nasceu a partir de Deus. Porque o verdadeiro amor procede de Deus. Se procede de Deus, será que aquilo que nós ouvimos por aí sobre o amor realmente é o amor que procede de Deus? Obviamente, quem ama, com base nesse nascimento a partir de Deus, reconhece a Deus. É isso que ele vai dizer na sequência. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmãos, é muito importante a gente entender isso, porque, caso contrário, nós corremos o risco de corromper o que o texto está dizendo aqui. João, em nenhum momento, está dizendo que é salvo aquela pessoa que ama. Que a pessoa ela é salva porque ela ama. Em nenhum momento João disse isso. Em nenhum momento João diz isso. Se fosse assim, nós poderíamos ser amorosos uns com os outros, então Deus nos salvar e tudo estaria bem. Mas veja o que ele diz: nós somos nascidos a partir de Deus e por isso conhecemos a Deus. Ou seja, João defende que é preciso ser nascido de Deus para poder amar verdadeiramente. Pois todo aquele que ama, é isso que ele está dizendo, pois todo aquele que ama. Já vimos que o amor procede de Deus. E agora ele diz que aquele que ama também é nascido de Deus. Ou seja, você ama porque você é nascido. O amor verdadeiro é daqueles que nasceram novamente. E ele fala mais: aquele que é nascido de novo conhece a Deus. Lembra da palavra conhecer, meus irmãos, que eu já falei e sempre falo, porque o conhecer bíblico aqui, ele não consiste daquela ideia de que você só conhece Deus intelectualmente, um conhecimento intelectual, mas é um conhecer de comunhão vivencial, é um conhecer de relacionamento com Deus. Isso é essencial. Diferente aqui, lembra que quem João está debatendo, com quem João está atacando aqui, que eram os gnósticos. Então ele fala que diferente dos gnósticos que acreditavam que consideravam ter um conhecimento elevado de Deus, João está dizendo aqui, o verdadeiro conhecimento não é intelectual. O verdadeiro conhecimento é relacional, é ação. E essa é a marca característica do crente. O crente ama seu próximo como a si mesmo, porque, de acordo com João, o crente conhece a Deus, ou seja, ele tem comunhão com Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e assim reflete a virtude do amor. Se nós somos nascidos de Deus,
E Deus é amor, logo nós precisamos amar. Ter isso é a evidência de que nós somos salvos, que nós somos filhos de Deus. E aí João, por outro lado, descreve a vida do descrente, aquele que não ama. Ele vai dizer que aquele que não ama não é de Deus, porque não conheceu. Olha o verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O descrente não ama porque não conhece a Deus. Ele não tem esse amor verdadeiro porque ele não conhece a Deus, ou seja, não tem esse relacionamento com Deus. Veja, meus irmãos, que João está tratando aqui de uma impossibilidade, ou seja, o verdadeiro amor somente o crente pode ter, o crente em Cristo Jesus. Pois não tem como você verdadeiramente amar sem conhecer a Deus. É preciso que algo aconteça em nós antes que possamos compreender o amor de Deus. Sem o conhecimento de Deus não há amor verdadeiro. Amor e conhecimento de Deus são dois lados da mesma moeda. E olha a declaração que João faz aqui: Deus é amor. Meus amores não. Meus irmãos. Olha quanto amor, né? Meus amores também. Mas olha essa declaração de João de que não é apenas uma ação de Deus, mas é uma característica de Deus. É a sua essência. É um atributo intrínseco a Deus. Deus é amor. E essa é a afirmação que João traz. E nessa afirmação, ela traz muitos significados. Ela tem uma carga de significado que é muito importante, porque João, no seu evangelho, ele fala muito sobre esse amor de Deus, porque Deus amou o mundo. Essa é uma declaração ímpar do Evangelho. Nós não encontramos em nenhum tipo de documento histórico de outros tipos de deuses, de outros tipos de religiões que falam a respeito de um Deus que ama o povo. E João declara a respeito desse Deus. Não é encontrado em nenhuma filosofia, nenhuma religião do mundo esse amor que Deus tem por aqueles que ele salvou, que ele escolheu. Deuteronômio 7,7 já falava desse amor. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Veja a ação de Deus, o amor de Deus tomando, agindo. Agostinho, sobre essa passagem, ele diz que se nada mais fosse dito por João aqui, se tivesse apenas essa verdade de que Deus é amor, nós não precisaríamos de mais nada se nós entendêssemos o que significa isso. E realmente, meus irmãos, falta entendimento a nós do que significa entender e conhecer o amor de Deus. Só que João, ele vai mais além, ele não para aqui. Ele quer falar mais a respeito desse amor. E aí, ele diz no verso 9: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito do mundo para vivermos por meio dele. João está dizendo que agora o amor de Deus, ele se manifestou em nosso meio. Ele se manifestou na história da humanidade, em um determinado momento histórico, em um lugar específico. Deus, na sua plenitude, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho e ali foi manifestado o grande amor de Deus para com seu povo. E aí está a prova que João fala. O Filho de Deus é a prova visível do amor de Deus para com seu povo. E João faz questão de dizer, e ele chama essa atenção para esse relacionamento de pai e filho. Deus enviou o seu Filho. Ele não fala Deus enviou Jesus. Deus enviou o seu Filho. O Pai manda o seu Filho ao mundo. Deus não tem vários filhos. Nós sabemos que Cristo é o Filho unigênito. Nós somos filhos por adoção de Deus. Mas o Filho amado de Deus, o Filho unigênito de Deus é Jesus Cristo. E ele mandou seu próprio Filho como propiciação aos nossos pecados. E ele fala porque ele fez isso para termos vida eterna com Cristo. Temos vida
por meio de Jesus. Olha o que ele fala. Ou seja, Deus deu seu filho para morrer na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Ele deu o seu filho, meus irmãos. Nós éramos seus inimigos, nós não queríamos santidade com ele, nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, nós estávamos condenados pelo justo julgamento de Deus, pela santidade de Deus, nós estávamos totalmente incompatíveis a termos qualquer relacionamento com Deus, e essa é a mensagem inescrutável, que nós somos incapazes de chegar até Deus. Isso é o Evangelho. Nós precisamos entender um pouco dessa profundidade do amor de Deus, porque esse é o cerne do Evangelho. Deus mandou o seu Filho para morrer por nós. Verso 10. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, o que consiste esse amor? A própria ação de Deus. Aqui nós encontramos a doutrina monergista, né? A doutrina monergista é aquela doutrina que fala a respeito de um Deus que tomou atitude, de um Deus que tomou ação, de um Deus que agiu, não esperando a humanidade, não aguardando a humanidade fazer alguma coisa, mas Deus agir antes de tudo. E aqui João está dizendo que Deus nos amou primeiro. João destaca uma realidade que nós precisamos entender, estar cientes a respeito. E a gente tem falado muito a respeito disso. Ele destaca que todos aqueles que nascem nesse mundo não amam a Deus. É incrível e assustador essa revelação de João, porque ele diz que Deus nos amou não porque nós amamos a Deus. Ele não está dizendo que talvez alguém amava a Deus. Não, ele está afirmando: ninguém amou a Deus, não amávamos. Ou seja, ele mandou o seu filho justamente porque nós não amamos a Deus. Ele mandou o seu filho porque a humanidade não tem essa capacidade de amar a Deus. Nós aprendemos isso hoje de manhã. Não há um justo, não há um sequer, não há alguém que queira a Deus. O próprio amar a Deus é uma capacidade que nós não temos por nós mesmos. Meus irmãos, quando eu estudava essa passagem, meu coração ele ficou muito apertado, porque olha o que João está dizendo, ele enviou o seu filho não porque nós amávamos ele, porque aí seria natural. Eu faço algo porque as pessoas me amam, eu faço algo porque aquela pessoa está me amando. Não, totalmente contrário. Deus nos amou quando nós não amávamos ele. Eis aqui a doutrina da graça. Não é por obras. Quando Cristo morreu por você, você não estava nem aí para ele. Quando Cristo deu a sua vida na cruz por você, você não queria ele, você não escolheu a ele, você não desejou amar ele. E Cristo sabia de tudo isso. Há 2000 anos atrás, quando ele morreu na cruz, ele orou por mim e por você, Senhor. Perdoe porque eles não sabem o que fazem. Cristo orou por mim e por você, porque ele sabia, ele viu a nossa vida corrupta, e mesmo assim, sem amarmos a ele, ele se entregou por nós. Hoje, se tem um momento em que você tem vida em Cristo, se você creu, você nasceu de novo, isso foi porque ele te amou primeiro. Isso foi porque ele te amou na eternidade. Ou seja, ninguém vai atrás do que não ama. Ninguém dá tudo que tem por aqueles que não amam. Mas Cristo fez. Deus deu seu filho porque ele te amou e te amou desde a eternidade. Meus irmãos, desde a fundação, antes da fundação do mundo, esse amor não foi uma retribuição do homem. Esse amor não foi uma consequência de uma atitude do homem, mas o amor
que procede de Deus, vem antes de todas as coisas. Veja que a doutrina da presciência, a ideia de que Deus viu alguma coisa no homem, então ele tomou uma decisão, ela cai por terra. Ele nos amou livremente, sem que merecêssemos outra coisa a não ser a morte, a punição eterna. Nós vamos ler ainda 1 João 4,19 nos próximos estudos, mas ele diz lá: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é a razão do porquê nós amamos hoje a Deus. Porque Deus nos amou por primeiro. João 15,16, o próprio Jesus disse: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que dessem frutos. Então, meus irmãos, por Deus nos amar primeiro e enviar o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, lembra? Propiciação é pagar por aquilo que nós não podemos pagar. É resolver uma questão que nós não podemos resolver. É pagar os nossos pecados. Romanos 3,25 diz: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Veja, o Filho unigênito de Deus, o único Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados e nos libertou da culpa eterna. Observe que nesse último momento, aqui nessa última parte do versículo 10, o contraste que João fala do Filho de Deus para com os nossos pecados. Deus tomou essa iniciativa, ele demonstrou esse amor e enviou o seu Filho. Foi uma atitude prática do amor de Deus. Porque Deus é amor, ele tomou essa atitude de forma prática, enviando o seu Filho, evidenciou isso a nós. Meus irmãos, João deve ter isso tão enraizado dentro de si, ele deve ter tanta certeza disso no seu coração, que ele apela para os crentes aqui no verso 11, olha só: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. O que João está dizendo aqui é que, motivados por esse grande amor, os cristãos devem exercer de forma prática o amor fraternal uns para com os outros. O amor aqui, meus irmãos, é uma dívida de todos que foram alcançados por esse amor de Deus. Por isso que João diz: devemos, porque é uma dívida. Nós somos devedores do amor de Deus. Infelizmente, às vezes, acabamos agindo por desamor, agindo com indiferença, mas nós não podemos esquecer que nós temos uma dívida, que é amar uns aos outros. Paulo ensina que se nós devemos dever alguma coisa, isso deve ser devido. Romanos 13:8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. É isso que nós devemos dever. Sempre estar em dívida do nosso amor uns para com os outros. Meus irmãos, João está dizendo que Deus amou de tal forma para que não haja desculpas com relação ao nosso amor ao próximo. Devemos amar, pois se não amamos, é uma evidência de que nós não nascemos de novo. Não somos só passíveis nesse amor. Se nós recebemos esse amor, nós devemos fazer de tudo para que esse amor seja colocado em prática em nossas vidas. Nós atuamos porque nós recebemos esse amor. Se um dia estávamos no pé da cruz, é porque nós reconhecemos esse amor sacrificial de Cristo. Então nós não podemos mais viver de forma egoísta. Já lemos aqui no capítulo 3, do verso 14. Não sabemos que já passamos da morte para a vida? Nós sabemos disso porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Se o nosso amor a Deus não é verdadeiro,
Se nós professamos que amamos a Deus e não praticamos a verdade, que é colocar em prática o amor, nós estamos professando uma mentira. É isso que João está dizendo. E João termina, meus irmãos, com mais uma razão ele quer dar do porquê nós devemos amar. Verso 12. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. João explica aqui o que quer dizer com essas palavras, quando no contexto mais amplo ele escreve lá no verso 20 do capítulo 4, qualquer um que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É isso que João está dizendo. Se nunca vimos a Deus e dizemos que amamos a Ele, como podemos não amar os irmãos que nós vemos? Apesar de dizer que amamos a Deus, nossas palavras perdem todo o sentido se nós não colocamos isso de forma visível, demonstrando o nosso amor uns para com os outros. Nós devemos amar a Deus através do nosso amor ao próximo. João está reafirmando aqui o que ele nos ensinou anteriormente. Aqueles que obedecem a Deus e obedecem aos seus mandamentos, esses permanecem em Deus. A palavra aqui, permanecer em nós, meus irmãos, significa exatamente aquele que está nessa videira, aquele que faz parte dessa árvore que dá frutos, aquela árvore de Deus. Isso nós vemos no relato da história. Quando Adão pecou, antes do pecado, Deus andava com o homem. E o que acontece? O homem peca, o homem se afasta de Deus. E aí, depois da queda, nós vemos Deus mandando Moisés, Deus fazendo, né, abençoando, cuidando de Adão e Eva. E depois, nós vemos lá Moisés fazendo um santuário para Deus habitar, chamando o povo a adorar a Deus. E aí o povo peca de novo. E o povo se aparta de Deus. E aí Salomão constrói um templo. E a glória de Deus diz que permanecia ali. E Deus habitava no meio do povo. Mas o povo, mais uma vez, transgride as leis de Deus, se afastam de Deus. E aí, na plenitude dos tempos, Cristo vem. E ele vem ao mundo. E a glória de Deus estava nele. E aí Cristo envia seu Espírito Santo e agora ele habita em nós. Ele não habita mais em templos. Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Nosso corpo é morada de Deus. Agora Deus, o Espírito, está em nós. Ele habita em nós de forma permanente. É por isso que João fala que o amor de Deus em nós é aperfeiçoado. Veja, meus irmãos, mais uma vez, esse amor sendo aperfeiçoado aonde? Por meio do Espírito Santo. Como é que alguém pode ter esse amor se o Espírito Santo não está nele? O termo grego aqui para aperfeiçoado tem um significado de fim, alvo. Significa que Deus cumpre, a palavra telos aqui, propósito. Deus cumpre o propósito em nós. Quando Ele derrama o seu amor em nossas vidas, Ele atinge o alvo. Quando nós amamos uns aos outros, o alvo é atingido. O propósito de Deus é atingido. Então, meus irmãos, esse foi o meio pelo qual Deus decidiu e determinou habitar entre seus filhos, mediante o amor fraterno entre eles. Como podemos ser abençoados? Como podemos evidenciar o amor de Deus em nossa vida? Amando uns aos outros. Assim, quando nós amamos uns aos outros, o amor de Deus é demonstrado em nossas vidas. Isso significa, meus irmãos, que independente das atitudes das pessoas ao seu redor, dos irmãos ao seu redor, nós devemos continuar amando, porque Deus nos amou primeiro. E Deus não esperou uma conduta nossa, algo que nós pudéssemos fazer para Ele nos amar. Ele nos amou antes de tudo isso. E eu quero encerrar com algumas perguntas para você refletir ao sair daqui essa manhã. Você condiciona
o seu amor para com os irmãos, dependendo das atitudes que eles tomam para com você? O seu amor é condicionado pela forma como o seu irmão vive? Lembre-se que Deus nos amou incondicionalmente. Assim também deveria ser o nosso amor para com os irmãos, sem esperar algo em troca, sem esperar qualquer tipo de retribuição. Quando você sabe, quando você descobre esse amor, ele enche seu coração de alegria e te desperta para amar mais a Deus e os seus irmãos. Esse amor de Deus te impulsiona a amar o teu próximo. Se nós conhecemos a Deus, João diz, nós deveríamos amar. E por fim, até que ponto Deus realmente é visível na sua vida diária? Se você fosse classificar a visibilidade de Deus na sua vida numa escala que mede o teu amor entre os irmãos, o quanto você evidenciaria o amor de Deus na sua vida? Quantas pessoas poderiam olhar para a sua vida e falar, realmente o amor de Deus está nessa pessoa? Será que Deus pode ser visto em nossas vidas mediante ao nosso amor uns para com os outros? Será que as pessoas conseguem ver o amor de Deus pelas nossas atitudes, pelo quanto nós demonstramos o nosso amor pelos irmãos? É tudo isso que João traz para nós, trouxe para a igreja, para aquela igreja ali na Ásia. E nós devemos também colocar em prática em nossas vidas esse amor que Deus derramou antes de nós amarmos a Ele. E nós retribuímos esse amor devendo esse amor uns aos outros. Que assim seja a nossa vida, vida de prática, de amor que Deus instituiu. Vamos orar? Senhor Deus, nós sabemos que é impossível amarmos com amor verdadeiro se esse amor não proceder do Senhor. Que o Senhor nos ajude a sondar as nossas vidas para ver se há em nós, Deus, esse amor verdadeiro, esse amor que procede do Senhor. Nos ajude, Deus, a colocar em prática, porque o Senhor nos amou antes de tudo, antes de amarmos o Senhor já nos amava. E é assim que o Senhor deseja que amemos uns aos outros, sem aguardar, esperar qualquer coisa em troca. Que assim possamos viver, Deus. Te louvamos por nos amar. Quando nós fazíamos totalmente contrário à vontade do Senhor. Quando nós não queríamos nada com o Senhor nos amou primeiro. Nós te louvamos por tão grande amor derramado ali na cruz, Deus. A prova, a evidência do seu amor derramado ali na cruz, enviando seu filho Jesus para pagar os nossos pecados. Se há alguém aqui nessa manhã que entendeu isso, que entendeu o seu grande amor e que está recebendo esse amor do Senhor, esse amor que procede do Senhor, que essa vida seja transformada por ti. Que essas evidências, Deus, sejam postas em suas vidas. Se há alguém aqui, Deus, que não te conhecia e hoje está te conhecendo por meio da tua palavra, que o Senhor aplique a tua salvação nessas vidas. E que o Senhor seja glorificado, porque tudo é para a tua honra e para a tua glória. Assim louvamos ao Senhor pelo teu grande amor operado em nós. Em nome de Jesus. Amém.